Nós vamos abrir para perguntas, como de praxe, recolher 3, 4 perguntas e voltar à mesa. Eu vou pedir uma licença de 5 minutos, vou pedir para o Bernardo assumir as minhas funções aqui, para repetir uma frase que eu ouvi uma certa vez, só poderia ser de um britânico. Ele ia pedir desculpas porque ele tinha que se retirar para ir ao toalete. Ele disse, I feel an urgent call from nature. Então, eu tô na mesma situação, você assume por... assume por 3 minutos aqui. Sim. Perguntas concisas. Recolhe 3 ou 4 e volta. First of all, primeiro de tudo, parabéns pela explicação. E eu gostaria, na verdade, de saber, quando eu vi os seus gráficos, eu suspeitei dos investimentos chineses e vi que haviam muitos componentes políticos. Você mencionou o Brasil, mas Cuba tinha mais investimentos que o Peru. É difícil de entender em termos, se a gente só observar PNL. Nós tivemos o Walmart, que tem uma porcentagem da sua empresa aqui no Brasil. Como é que vai acontecer? Será que nós estamos com riscos quando a gente não tem retorno desse investimento? Nós temos diferentes tipos de discussão aqui. Temos uma discussão longa. Eu quero só mencionar, quando você pensa pela perspectiva americana sobre aquilo que está acontecendo entre China e Brasil, e sei também, países do terceiro mundo, acredito que haja uma diferença de ótica, de visão, porque nós temos a China como um competidor grande em commodities. E eu acredito que isso muda a visão dos Estados Unidos e do Brasil. Agora, a China precisa de muitos commodities. Ela demanda muito mais commodities que a Europa, por exemplo, se nós pensarmos em termos da agricultura. Então, acho que nós mudamos a natureza dessa discussão. E o outro ponto que eu gostaria de fazer é, nós tivemos, não um elefante, mas nós tivemos uma iniciativa do Japão, que é muito parecida, por exemplo, no setor energético, nos anos 70 aqui no Brasil. E ela está lá, ela está aqui, perdeu o seu momento. Eu não acredito que o momentum vai ser perdido também pelos chineses. Mas não é um elefante tão grande assim, por enquanto, no Brasil. Mas na África, sim. Se você for para a África, claro, esse elefante é enorme lá. Mas no Brasil, eu diria que não. Se você verificar os investimentos canadenses no Brasil, talvez eles sejam parecidos com o que foi apresentado em relação a poder, ou a energia e outros setores. Mas o Canadá nem foi mencionado aqui. Então, eu gostaria de saber como é que você cobriria ou responderia sobre esses assuntos. Senão a gente pega essas 2 perguntas e avança. Sim, desculpe, não tinha visto. A minha pergunta em português para o Bernardo. Você falou... Meu nome é Alex Strum. Eu gostaria de saber, você mencionou que essa mudança cultural, política profunda que está ocorrendo. Eu gostaria de saber se você poderia citar 2 ou 3 valores fundamentais nossos, ocidentais, que você vê correndo risco por essa influência chinesa. Boa pergunta. Muito obrigado pelas ótimas perguntas. Primeiro, em relação à dimensão geopolítica, eu volto para a minha declaração dos objetivos estratégicos chineses. Eu acredito que os primeiros objetivos são econômicos, mas, como você mencionou, existem outros objetivos também.
e os objetivos estratégicos, por exemplo, de ter acesso aos commodities e etc. Então, eu vou focar naquilo que eu acredito que são objetivos menores. Não que sejam os primeiros objetivos ou prioritários ou secretos. Mas eu vou falar sobre objetivos não econômicos. Então, por exemplo, o fato de que a quantidade de investimento chinês no mercado caribenho, por exemplo, é um mercado. Assim como os chineses são sensíveis à presença econômica política americana no leste, em algumas localidades no mar leste chinês, nós temos que verificar que um dos maiores portos que fica na Bahamas e 90 milhas de distância da costa americana. Se você observar Baha Mar, por exemplo, eles têm a instalação deles. Se vocês verificarem o investimento colombiano também nas estradas, nas highways, acredito que 5 instituições Confúcio no Caribe, incluindo Hilton em Barbados e também em Trindade. A Venezuela talvez seja um ponto-chave. O que eu acredito é que os chineses reconhecem que o valor da Venezuela não é apenas os 300 bilhões de galões de óleo, mas também eles estão tendo um anti-Estados Unidos, ou uma non-compliance, né, em relação à orientação com Washington por todo o Caribe. Então, os chineses querem ter um regime mais eficiente em Caracas. Eu falei com as pessoas de empresas chinesas, tenho amigos lá, e eles falam que pesadelo é fazer negócio com esses locais e também com muitos proprietários de lojas. Quando eles vão para Caracas ou Venezuela, eles se sentem como alvos nesses locais. Mas o que eu acredito é que os chineses não vão forçar uma Venezuela democrática em termos de eficiência, porque os chineses estão colocando novos financiamentos ou empréstimos nessa transição para que não haja perda cultural dentro desse regime. É difícil de equacionar isso, mas essas são as dimensões estratégicas. E, para mim, os chineses estão tentando moldar o mundo e no contexto de interdependência comercial em relação aos Estados Unidos, em relação ao mercado tecnológico americano, que é muito denso. Agora, em relação aos pontos positivos que nós temos, o ponto sobre complementariedade e competitividade. Claro, o Brasil é muito grande, complexo. Nós temos ambos. De um lado, nós temos um setor de produtos primários, por exemplo, a situação complicada da Vale, e a gente tem empresas chinesas, por exemplo, que são compradores dos produtos dessa empresa. E acredito que a Vale se preocupa muito sobre esses minérios e qual é a logística de acesso aos portos no Brasil. Então, existe um monopólio, existe uma posição aí, e existem vários setores também em relação à indústria e à soja. Nós temos os cargos, nós já vimos a China como um comprador, mas muito preocupada com projetos como esse projeto que ele acabou de dizer, que tem dominância logística, porque é uma luta, é uma batalha. Em outras indústrias, claro, nós temos a fabricação, a parte industrial, nós temos competidores. Então, eu reconheço também que o que você disse, de várias formas,
Eu diria que também existe uma competitividade com os Estados Unidos em mercados como a soja, por exemplo. E, ironicamente, o comércio americano beneficiaria o Brasil se os chineses expandissem a venda da soja brasileira. Então, essa é a relação. E também acho interessante a posição das empresas de comércio japoneses. A meu ver, desde os anos 70, os japoneses fizeram um ótimo trabalho e aprenderam a ser atores locais aqui no Brasil, trabalhando as relações com o Estado brasileiro. E eu acredito que os chineses estão fazendo esse mesmo movimento. E agora os japoneses se tornaram stakeholders nacionais. Aqui em São Paulo, nós temos a importância da comunidade japonesa. Acredito que seja a maior comunidade japonesa fora do Japão. Isso é complexo e muda com o tempo, mas em relação a valores, eu acredito que, e mais uma vez, eu não quero que vocês pensem que a minha opinião é absoluta. Eu tenho muito respeito pelos meus colegas chineses e também respeito muito o desenvolvimento chinês, mas o sistema é diferente. O sistema chinês, com essas raízes, Confúcio, enfim, todas essas relações morais, se você pensar sobre o comportamento chinês quando eles estão fortes no mar leste e oeste chinês, vocês têm uma ideia de como eles se veem quando eles estão fracos. Então, como isso mudou à medida que eles se fortaleceram em relação aos Estados Unidos? Nós temos o amor por esse mar, nós temos os objetivos que eles têm em entrar em alguns países e temos também a liberdade de expressão e os direitos de privacidade. Nós temos a capital social e, basicamente, nós temos a governança, Big Data. Nós ficamos aterrorizados porque nós temos países como a Venezuela que estão aprendendo a aplicar algumas tecnologias básicas. Então, nós temos alguns impedimentos a essa liberdade de expressão, que eu já mencionei, mas, em geral, o ponto é sobre o estilo de avanço quando se tem esses objetivos. Então, a China, por exemplo, tem tido sucesso atualmente e relativamente está unificada. E isso vem da unidade desse povo chinês e também do objetivo comum desse povo. E nós aqui no Ocidente, acredito que os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, nós temos uma baguncinha e nós duvidamos uns dos outros. Eu vi um artigo interessante há alguns dias que dizia o sucesso da China, será que o sucesso da China está fazendo com que o Ocidente duvide de si? Então, será que nós fizemos muito? E o que está sendo feito, por exemplo, nos Estados Unidos? Será que nós estamos dando um tiro no nosso pé com essas dúvidas e com esses desacordos que nós estamos tendo no Ocidente, ao invés de nos unirmos e avançarmos? E, no final das contas, nós temos progresso sem acordos. É melhor do que os problemas que preservam a liberdade individual e a liberdade de pensamento. Eu acredito que parte do debate da civilização desse século, do século XX, na verdade, que é bem aberto quando nós levantamos a pergunta sobre nacionalismo, enfim, no século XX, os debates eram abertos sobre isso, sobre esses assuntos filosóficos. E era isso. Como eu fui cortado, o Filipe está certo. Cada vez que muda um hegemon, ou muda pelo menos o centro de poder, na América Latina, né, é um tema que é interessante, a saída da Inglaterra e entrar nos Estados Unidos significou para a Argentina a queda. Né? Ou seja, depende, me fala o que o hegemon produz, vende, compra, e vou te dizer o que vai acontecer com a gente, simplificando muito. É mais complexo, como mostra, inclusive, o livro Fernando Henrique, uma certa autonomia das elites políticas, da capacidade de jogar, né, com os poderes centrais. Mas, certamente,
nós temos mais complementaridades, até certo ponto, com a China, por exemplo, do que tivemos, mas é uma simplificação extrema, porque os países estão mudando e hoje temos transformações tecnológicas enormes que colocam novos desafios, né? Mas a segunda elemento é, concordo também contigo sobre que o Brasil não é África, né? Na África está acontecendo coisa que não está acontecendo no Brasil, né? E não sei se vai algum dia acontecer. Por isso que minha preocupação não é somente a influência, não é somente a influência chinesa, é o que está acontecendo no Ocidente. Ou seja, essa crise da globalização, né? Os chamados novos populismos na Europa e nos Estados Unidos. A dificuldade nossa, né? Eu acredito que a América Latina é parte, no sentido lato, do Ocidente. E aí eu me permitiria dizer, sem entrar numa discussão, inclusive mistificadora, porque nosso Ocidente é o Deus Janus, né? Tem uma fase liberal, democrática, direitos humanos, uma fase cruel, né? A história do Ocidente também foi muito cruel, desde o colonialismo, o imperialismo, e o interesse nacional sempre veio junto com o discurso de direitos humanos que se aplica dependendo dos interesses nacionais, né? Então, sempre teve essa ambiguidade. Mas, ainda assim, acredito que parte de uma tradição cultural central no Ocidente, o que a gente chamaria as liberdades, né? A ideia de uma democracia representativa, e na ordem internacional criada após 45, há dois princípios, aliás, que até certa forma antinômicos, que é a soberania nacional e o respeito aos direitos humanos, né? E na própria América Latina, já há algumas décadas, com o Mercosul, na verdade, saímos da tradição soberanista e entramos na tradição de valores comuns, ou seja, o princípio democrático que orienta o Mercosul e, teoricamente, todas as instituições latino-americanas nas últimas 2 décadas, diz sim soberania nacional, mas estamos falando de valores democráticos comuns que, inclusive, justificam expulsar alguém, né, das associações se não mantém esses valores. Obviamente que a China, como foi dito aqui, é uma tradição diferente. E não se trata de criar monstros, como já foi criado monstros em outras épocas, né? E Estados Unidos é particularmente especialista, sempre precisa de inimigos, né? Como, pelo menos nos últimos 80 anos, para existir como sociedade, né? Vai produzindo inimigos constantemente. Não se trata de criar um inimigo, mas já eu diria de tentar exercer algum tipo de diálogo dentro do possível, porque a sociedade chinesa é uma sociedade fechada, centralizada, autoritária para nossos valores. Como diz um amigo meu chinês, né, que é conhecido também do Sérgio, assessor do governo chinês, olha, nós aceitamos o Ocidente até o Renascimento. Tudo que representa de humanidade, ciência, não nos identificamos totalmente. O liberalismo individualista não é parte de nossa cultura, né? Não significa que eles vão conseguir, inclusive, parar por quanto tempo vai ter esses avanços, ainda que nossa sociologia da modernização estava errada, era mecanicista, achava crescimento econômico traz classe média, que traz valores individualistas, democracia. Essas equações estão erradas, né? A sociologia não é boa quando produz equações porque dá errado, né? Porque os desenvolvimentos históricos são muito mais dispersos, né? Mas não significa que eles não terão seus problemas também. Mas o que inclusive, eu volto a insistir, eu acho que o problema central nosso termos não é a China enquanto China, somos nós enquanto nós, nossas próprias tradições autoritárias que estão presentes na nossa sociedade, que poderão se utilizar da China, mesmo a China não querendo, né, para recuperar um certo tipo de discurso que está dentro de nossas sociedades. É isso que me preocupa, por isso que eu tentei recolocar o debate não somente em termos da China, mas aonde que está hoje posicionado o Ocidente e essa crise, que eu volto a insistir, não acredito que seja temporária, de curto prazo, que depende de um presidente mudar. Muito bem. Acho que estamos chegando
ao final. Margarida. Felipe queria fazer um comentário. Então, um comentário. Faz no microfone e depois, Margarida. It's a side issue, but I think it's important as well. Is that the way that China interacts, engages with the U.S., Europe, on one side, its domestic market on the other, and these commodity supplying countries is different. It's very different. And the fact that China has finished its building its infrastructure, has an unused capacity, enormous unused capacity in steel, in electrical power equipment, and a huge problem with the banks that hold these loans of these companies, has pushed China to use this unused capacity, even using the RMB so it can recycle that with their local currency. So the additional cost to supplying to Africa, to us, is juntando a fome com a vontade de comer, which doesn't happen in other. So this is a particular moment of China's situation that fits as well. So in order not to, in order to build a huge China menacing or whatever, it's a constellation. Exactly. Margarida. Hello, I am the Consul of Mexico in São Paulo. Eu sou do México, estou aqui em São Paulo, gostei muito das apresentações e eu queria perguntar sobre a falha da renegociação da NAFTA. Nós vemos um novo cenário em relação ao comércio que impacta todo o continente. Como é que a China vai reagir a esse novo cenário? Mais última pergunta ali à minha esquerda. Ercídia Coelho, Unesp, Universidade Estadual Paulista. O que sabemos da China é que sempre ela se fechou, tem uma história muito antiga, muito isolada, né, até o século XIX. E o Ocidente sempre tentando, a partir do Renascimento, e principalmente do XIX, tentando criar valores e expandir esses valores. Do que eu ouvi até agora, e pude compreender, há uma expansão econômica da China. A China não me parece querer expandir a sua cultura, sua maneira de pensar e dar ao mundo uma nova... impor a sua cultura, impor a sua história. Que saída o Ocidente tem na medida em que o próprio Ocidente é o seu próprio crítico? Muito bom. Evan. You go first, or the other way around. You go first and you close. Right, okay. Yeah. Muito rapidamente, eu concordo primeiro com Felipe que temos que nos cuidar de criar monstros, né? O que não significa que não estamos vivendo em um momento de transformação que, volto a insistir, não é só a China. Há mudanças por todos os lados. E essa percepção que nós, como latino-americanos, temos que ter, não nos fixar só em uma coisa e ver o que podemos fazer. Né? Em relação ao tema, que é muito amplo, veja bem, dizer que o impacto da China é econômico, obviamente que não. Na medida que um país cresce, que passa a ter uma capacidade de projeção de poder, projeta seu poder em termos de seus interesses. Hoje tem cada vez mais países africanos que votam com a China porque eles estão sob, né, o guarda-chuva econômico chinês e tem um custo político. A ordem mundial não funciona separado, economia, política, cultura. As dinâmicas são diferentes, cada um projeta em forma diferente. E os chineses, nesse sentido, inclusive explicitamente afirmam que essa ordem internacional aí não é exatamente o que eles desejam, porque não foi o que eles criaram, gostariam de mudar,
não é pela força, né, mas gostariam de impactar, então estão impactando cada vez mais nas relações internacionais. Eles são brilhantes, usam a Rússia o tempo todo, no momento, né, eles colocam a Rússia para pôr a cara e eles concordam, mas não aparecem quase, mas estão lá, né? Então, há esse impacto. Como vai se dar, de que forma, certamente é diferente do estilo ocidental tradicional, inclusive, como falou Evans, porque a forma tradicional, mas assim, de dominação, de hegemonia da China, historicamente, não é a mesma que do Ocidente, né? A tradição ocidental, né? Através de hierarquias, de formas diferentes de submissão e reconhecimento, que significa que se algum dia houver, que não é o caso, que acho que necessariamente vai acontecer, uma real dominação chinesa no mundo, vai ser similar à que houve anteriormente. Mas há, obviamente, uma projeção de poder em todos os níveis. Evan? Primeiro, eu quero dizer que eu gostei muito dos comentários que foram feitos aqui. O Bernardo, é um privilégio para mim ter os comentários deles. E eu valorizo a oportunidade de ter esse tipo de diálogo, porque, de várias formas, em Washington, por exemplo, nós temos o mau hábito de declarar e pregar as coisas. Então, eu sempre valorizo os meus colegas brasileiros por eles terem um discurso crítico. E foram muitas perguntas boas. Eu quero responder a alguns comentários do Bernardo também. Um foi sobre o Brasil e a África. Foi interessante porque eu realmente comecei a seguir a China na América Latina a partir de 2013. Se vocês se lembrarem, quando o presidente Hu Jintao foi para Santiago e falou de 100 milhões de dólares de investimento naquele local, então cerca de 20 bilhões de dólares era para o Brasil. E acredito que se assumirmos que o presidente Hu colocou na agenda dele e nos ministérios eram sobre todas as coisas que eram possíveis de serem feitas. Então, o trabalho, assim como eles trabalhavam na África, então eles tinham uma mina, a mineração precisava de infraestruturas, então vamos levar a infraestrutura para as minas. Um dos meus amigos chilenos me disse, por que não funcionou no Chile? Bom, porque no Chile a gente tem leis. E o que eu vejo aqui no Brasil é que essa primeira fase da expansão chinesa, quase nenhum dos projetos aconteceu no Brasil, nem na Argentina, nem no Chile, como esperava a China. Por quê? Por conta desse tipo de governo. Ou seja, nós temos a contratação de serviços, nós temos os exemplos aí de Odebrecht, temos um sistema de contratação de serviço que não é muito perfeito. E para mim é interessante que isso foi para outros lugares onde existia mais flexibilidade com o governo, tanto ideologicamente como pessoalmente. Então nós temos as nações do Caribe, que são pequenas, mas o que me preocupa é que, nesse momento, a fraqueza e as dúvidas que o Brasil tem por conta da corrupção e de toda a infraestrutura governamental do país, eu acredito que vocês estão vivendo um tipo de necessidade econômica e coisas que não eram possíveis antes, agora são possíveis. Então, a China está aumentando a sofisticação das empresas, mas também existe uma necessidade do Brasil. O Brasil não é a Nova África, mas o Brasil está vivendo um momento vulnerável e ele precisa avaliar esses avanços durante esse período vulnerável. E eu não consigo não comentar sobre o novo populismo. Como americano, como norte-americano, me preocupa também esse fato. Uma das revistas, acho que é a revista brasileira, Expressão, que fala Expression, ela fala sobre quanto tempo vai levar para o Brasil chegar ao que é os Estados Unidos. Mas o problema é que nós, nos Estados Unidos, não entendemos. E nos Estados Unidos, nós nem sempre fazemos um bom trabalho de comunicar os nossos valores e a complexidade.
Mas para mim, que cresci nos Estados Unidos, eu acredito que os valores, na verdade, é um lado bom que eu acredito que não foi perdido quando nós falamos de impulsionar o populismo. No final das contas, esses fatos serão fundamentais para estabelecer essas relações. E em relação ao México, e a sua pergunta foi muito boa, eu escrevo muito sobre o México. E essa relação é muito importante em relação à parte de segurança, de economia, e são assuntos que eu gosto muito e me preocupam muito também. Acredito que, de uma forma geral, o presidente na China está tendo vantagem desse novo papel que eles têm em relação ao livre comércio, estão definindo o livre comércio de várias formas. Em relação ao México, eu diria que o México fica a 2 ou 3 dias da infraestrutura de comércio americana, e durante muitos anos ele tentou expandir as suas relações com a China, mas nós temos que pensar sobre algumas combinações entre grupos americanos, assim como no Brasil, onde nós vemos algumas ameaças que permitem a entrada dos chineses e também que fazem com que essa relação seja complexa. Então, nós temos a questão das exportações, nós temos as ameaças, por exemplo, o mercado e o dragão, né, do México, no setor industrial, e acredito que claramente quando nós falamos de livre comércio, nós temos um discurso. Vai ser interessante verificarmos se o presidente AMLO vai continuar a ter vantagem do papel do México nas alianças, porque é uma forma criativa do México se beneficiar do Transpacífico e ter liderança. E, no final das contas, refletindo sobre o que a China nos proporciona, eu diria que essa noção de que nem todos se beneficiam, mas quem se beneficia mais e como. Ou seja, seria a relação que temos com a China é como qualquer outra relação, tanto para o Brasil quanto para todos os outros países. Mas alguns têm vantagens. A China oferece muito, mas acredito que seja importante para o Brasil e outros países serem saudáveis institucionalmente para terem vantagens daquilo que será oferecido pela China. Uma das melhores negociações foi um caso antigo. Foi quando Sinopec, que era dutos de óleo, e um banco que queria ter 70% de serviço de chineses. E o seu governo disse, não, nós temos o nosso Banco de Desenvolvimento Nacional, nós já fazemos o trabalho com brasileiros, 70% de serviço prestado por brasileiros. Mas aí, a Venezuela fez uma negociação totalmente diferente, eles aceitaram os bancos chineses e acabou o acordo sendo de 50%, 50%. Então, tem que ser analisado aquilo que a China e o Brasil podem fazer conjuntamente, mas requer instituições, discursos saudáveis para que isso seja alcançado. E, francamente, eu diria que chave da relação dos Estados Unidos é que os Estados Unidos não conseguirão deixar a China fora do continente norte-americano. Nós temos que trabalhar como parceiros. É um desafio sermos parceiros e trabalhar e ajudar essas instituições a se fortalecer, a compartilhar conhecimento. Não é uma doutrina, mas é uma região onde nós pensamos aquilo que acontece aqui afeta o resto. Então, nos Estados Unidos, nós temos vínculos geográficos, nós temos outros vínculos. Nós temos vínculos familiares. E o que acontece na América
afeta os Estados Unidos. Então, nós estamos investindo para trabalhar e fortalecer essas instituições, não para deixar a China de fora, mas para que a região possa ser mais próspera e saudável. E assim, nós não teremos só o ganha-ganha, mas é o ganha-ganha para os Estados Unidos e a região que está vinculada por esses laços. Muito obrigada a todos por estarem aqui e ouvirem o que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada.